Aí, amigos e amigas, no vídeo de hoje eu trago uma amostra de que a nossa economia não vai bem. Não é possível que as pessoas ainda apoiem esta gestão e ignoram a realidade dos fatos. Claro que nós lamentamos, pois torcemos pelo Brasil, mas a economia não vai bem indiscutivelmente. Também eu mostro a preocupação em vídeo da indústria automobilística, a Anfavea, que está preocupada também com essa enxurrada de veículos chineses que estão despejando no Brasil graças aos benefícios do governo federal de reduzir os impostos de importações. Embora que o consumidor ache bom isso, mas nós perdemos e muito em mão de obra, e também porque esses carros já vêm montados e o Brasil se torna simplesmente uma montagem e a concorrência é desleal, porque lá na China nós sabemos que a mão de obra é quase que escrava. Ficaria quase que impossível concorrer. E também a inadimplência que está aí, o aumento que dobrou os moradores de rua. E o pessoal não reconhece isto. Então, uma estatística desde 2015 agora está sendo o recorde de inadimplência. Tudo isso eu trago em vídeo para demonstrar a vocês. Então, tá aí uma pequena amostra durante o vídeo. Eu estarei comentando. E vocês deem atenção e ao término do nosso vídeo, eu também peço que vocês deem a sua opinião. Também eu trago, embora que não seja de hoje, uma fala do Dom Adair Guimarães, na época bispo de Formosa, que fala o pensamento dele, que é o nosso, como o judiciário no Brasil está se portando. Recorde! Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. 1/3 do Brasil não está conseguindo pagar as suas contas. Esse é o maior número da história, desde que começou a se analisar esse valor. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 79% das famílias têm algum tipo de endividamento. Peraí, 79%, gente. Isso é o quê? 180 milhões de pessoas? E 30% não estão com os pagamentos em dia, um recorde. Outras pesquisas também mostram o avanço da inadimplência no país. A estimativa é que quase 72 milhões de adultos não têm conseguido pagar todas as dívidas. De acordo com a Globo, a culpa disso é sua. Presta atenção nesse vídeo, nos fala da vontade de vomitar. Para falar um pouco de PIB, porque o Banco Central reduziu a projeção do PIB para este ano. O consumo das famílias, 4,8, foi muito forte para a nossa capacidade e parte desse movimento que a gente vê agora, das pessoas super endividadas, inadimplência subindo, é porque, de certa forma, houve um certo excesso. Porque uma coisa é assim, a gente celebrar o aumento, outra coisa é aquilo caber na realidade da economia brasileira, ou seja, um crescimento do consumo que não é inflacionário. Não foi o caso. Então, tem essa desaceleração, claro, essa desaceleração do consumo, essa redução da taxa de crescimento, ela, neste momento que o Banco Central está ali, né, monitorando para ver se o efeito dos juros elevados estão impactando a economia, então isso é importante. E aparentemente estão, porque com o juro lá nas alturas, você inibe o consumo. Isso. Né? Mas é claro que esse conceito desta analista, e ela foi escolhida, ela foi entrevistada pela Globo. E vocês sabem que Globo dar a notícia é muito difícil. Eles dão o seu pensamento e os convidados são da mesma linha de raciocínio. Mas aí eu trago também a preocupação da indústria automobilística pela enxurrada de veículos que estão despejando aqui, principalmente aquela boa relação que o atual presidente tem com a China. E com isso, aqui o nosso desemprego aumenta
dia a dia. Desempregados cada vez mais, moradores de ruas dobrando. Mas aí está esta reportagem para que vocês fiquem bem esclarecidos. O maior navio de transporte de carros do mundo fez sua estreia no final de maio, atracando no porto de Itajaí, em Santa Catarina. A bordo, uma carga impressionante, o equivalente a 20 campos de futebol lotados de veículos. Mas nem todos celebraram essa chegada. A BYD, maior fabricante de veículos eletrificados do mundo, tem oferecido aos brasileiros carros com preços mais acessíveis em um mercado onde modelos verdes ainda engatinham. Só que o crescimento acelerado da montadora chinesa e de outras marcas do país vem preocupando a indústria automotiva nacional e os sindicatos. O temor é de que o aumento das importações prejudique a produção local e ameace empregos. Para acelerar sua expansão global, a BYD montou uma frota própria de navios cargueiros. O Brasil virou o principal destino. Só esse ano já foram 4 carregamentos, mais de 22 mil veículos, segundo a Reuters. E a tendência é de alta. As importações de carros chineses devem crescer cerca de 40% em 2025, chegando a 200 mil unidades. Isso representaria cerca de 8% de todo o mercado de veículos leves no país, segundo a Anfavea, a principal associação da indústria automotiva brasileira. Empresários e sindicalistas acusam a China de aproveitar o atual patamar reduzido das tarifas de importação para inundar o mercado brasileiro sem contrapartida em geração de empregos ou fábricas locais. A pressão agora é para que o governo antecipe a elevação do imposto de importação prevista para 2026 e aplique ainda esse ano a alíquota máxima de 35% sobre os carros elétricos. Igor Calvé, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, afirmou: No momento em que as importações crescem de maneira muito aguda, o recado que está sendo dado é que compensa mais importar do que produzir dentro do país. A BYD, que atualmente constrói uma fábrica em Camaçari, na Bahia, não comentou as críticas do setor. E esta é uma preocupação que nós temos realmente, que é a crise na nossa economia. Mas nós temos também uma outra preocupação de como o povo é tratado pela nossa justiça. E essas palavras foram ditas, embora que há uns meses atrás, pelo Dom Adair Guimarães, na época bispo de Formosa, lá em Goiás. Palavras bem colocadas, que realmente nós também pensamos dessa forma. Mas poucos, principalmente católicos, têm coragem de dizer. E esse bispo disse: nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto. E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos. Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão, enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito,
não são democratas, mas são ditadores. E essas foram algumas notícias do que está acontecendo na nossa atualidade. Algumas outras notícias também nos dizem que um encontro entre o presidente Lula e o dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá ocorrer, ou será na Europa ou na Ásia, e será nas próximas semanas, segundo a imprensa. Também aquele embate entre Estados Unidos e Venezuela, em que aquela frota americana está lá no Mar do Caribe, segundo ele, uma agência, o Nicolás Maduro oferece ajuda a Donald Trump para capturar líderes de gangues venezuelanas. E temos ainda aquela saída do ministro do Turismo, do Celso Sabino, por imposição do seu partido. Mas, segundo ele disse, ainda vai, na quinta-feira, visitar as obras da COP30 e depois se despede do governo. E esta é a 13ª troca no governo Lula. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda ali no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.